também com por que não? Muito importante que você assim o faça também. Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu bom dia, para que também juntos possamos atrair mais pessoas para a honra e glória do Senhor, ok? Vamos conferindo então quem está conosco aqui nesta manhã. Quem são estes? Temos pessoas, temos ouvintes que estão junto conosco na cidade de Pelotas, aqui próximo a nós. Muito bom dia aos irmãos pelotenses e também temos pessoas em Rondônia nos ouvindo nesta manhã. Muito bem-vindo a você que está em Rondônia ouvindo também. Delane Matos, bom dia Delane, chegou aí, obrigado pelo ok aí. Isso já nos dá alegria de saber que estamos sim ao vivo através do Facebook da Revista Teológica Pense Nisso. Aproveite e vai compartilhando aí com seus. Nara Beatriz, bom dia também, Nara. Compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com o seu grupo, com a sua igreja, para que também possamos trazer mais pessoas a estudar conosco. Hoje, Romanos, pega a sua Bíblia aí, Romanos capítulos 11, versículos 1 a 24. Já deixa a Bíblia aberta aí, ok? Simone Tim, bom dia, Simone. Que bom tê-la conosco também. Eu já vou compartilhar aí enquanto você compartilha no seu Face aí também, no seu grupo, para que mais pessoas se acheguem aqui conosco. Temos então as pessoas que estão conosco, já compartilhei aqui, tomando meu café nesta manhã. Mais uma vez um cafezinho sempre para dar uma aquecida, amanhã que está agora com 11 graus, vi há pouco aí nossa cidade marcando 11 graus. Você que está também nos assistindo, café combina com frio, você sabia? Então tem aí mais uma vez. Hoje eu estou com café 35 aqui, ó. Quer experimentar essa maravilha aí também? Chama lá no WhatsApp do Frute Nisso Café. Procure-nos lá no Instagram e também vem junto comigo tomar um bom café e apreciar dessa maravilha. Tem vários outros tipos de cafés também, basta você seguir lá no nosso Instagram e fazer o seu pedido através do direct. Frute Nisso Café entregando café de qualidade em todo o país. Basta você entrar em contato conosco e também trazer para você a grande oportunidade de você adquirir cafés, especialmente cafés de qualidade, para as pessoas que têm interesse, que gostam, que apreciam. E eu sempre digo que café faz bem para o coração, para a mente, já está mais do que comprovado. Então, fique aí o incentivo para você também apreciar de um bom café, assim como eu estou aqui apreciando do meu. Gilvan Paz, bom dia, Gilvan. Claito Plummer, lá do Pantanoso, bom dia também para você. Muito bom tê-los. E mais uma vez, aqueles que estão em Rondônia, através do nosso aplicativo, também Pelotas, muito bem-vindos a você. Nós estamos prestes a lançar a mais nova revista Pense Nisso, trazendo para você mais um conteúdo bem bacana. E a revista Pense Nisso, desta edição, vai trazer um tema que você vai se surpreender. Eu digo assim, é uma das revistas ou uma das edições que a gente teve um grande prazer de trabalhar em cima, porque o tema ele é instigante a todos nós que vivemos na pós-modernidade. E ao mesmo tempo nos instiga a olhar com centralidade aquilo que de fato é espiritualidade. Então fica aí, já estou dando um spoiler daquilo que nós vamos trazer. Próximos dias lançando a mais nova edição, 26ª edição da Pense Nisso. Se você ainda não é assinante, adquira a mesma lá no site pensenissoteologica.com ou até mesmo através do nosso WhatsApp 53999014822. Elda Dário Cruchard Robos, bom dia para vocês. Também a Vanderleia Soares, bom dia. Pegou sua Bíblia aí? Já preparou seu café? Faz isso, por que não? Hoje nós vamos dar sequência no estudo, lembrando, é uma carta de Paulo aos Romanos. Esta igreja, onde havia muitos judeus que eram convertidos à fé cristã, outros não, então vale a pena lembrar isso. E havia uma divisão dentro da igreja, porque aqueles que eram judeus, muitos queriam ainda voltar às antigas leis cerimoniais, especialmente as leis da circuncisão. E Paulo vai falar um pouco do seu povo. Paulo era um judeu nato, como ele mesmo menciona em outras cartas, ele era um fariseu assíduo, antes de vir à fé cristã. E isso faz com que ele reflita que muitos daqueles que rejeitaram Jesus estão perdendo a salvação.
Isso é algo muito sério. Falamos isso na semana passada. Se você ainda não assistiu o Café Teológico semana passada, vale a pena você ir lá no YouTube, está tudo lá, está agora também sendo reproduzido lá no YouTube, também está lá no Instagram da Pense Nisso. Se você ainda não segue a Pense Nisso, siga lá, Pense Nisso Teológica, no Instagram também. Clayton Plummer diz assim, pode trazer um pacote de café para mim hoje à tarde, pode deixar comigo, vamos levar para você no culto de hoje, ok? E assim vamos seguindo então. Mais uma vez, temos o texto. Romanos 11, 1 a 24 vai dizer assim. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? E ele mesmo responde, é claro que não. Por que Deus não rejeitou? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer perder ninguém. Eu já disse e repito, não é à toa que muitas das vezes nós achamos que Jesus está demorando a voltar. Por quê? Jesus está fazendo de tudo para que as pessoas venham a crer no Salvador, venham a crer nele, para que ele possa, talvez podemos assim dizer, não perder tantas pessoas a quem ele ama e pagou alto preço por todos nós na cruz. E então, por isso que o povo de Deus, a quem ele tinha chamado e construiu um povo, a nação de Israel, o povo de onde viria o Salvador, Deus não o rejeitou. É claro que não. Diz assim o próprio Paulo. Letícia Clu, bom dia também José Cruchart, que estão conosco. Segue lá então o texto, nós estamos em Romanos capítulos 11, versículos 1. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Então, se ele creu em Jesus, de fato, ele não foi rejeitado. Porque o que faz uma pessoa ser aceita por Deus não é a sua raça, não é a escolha humana, mas sim aquilo que Deus fez e preparou em Cristo Jesus. Deus não rejeitou o seu povo que ele havia escolhido desde o princípio. Você sabe muito bem o que as Escrituras Sagradas dizem naquele trecho em que Elias acusa o povo de Israel diante de Deus. Olha o que o texto está dizendo. O Elias, quando esteve diante de um confronto muito grande contra o povo que não cria em Deus, ele achou que estava sozinho nesta batalha. Mas é importante mencionar que o texto vai lembrar que, mais uma vez, Deus tinha reservado pessoas para aquele pobre profeta Elias que achou que estava sozinho, mas Deus tinha reservado um povo para que ele também pudesse saber que não estava sozinho. E ele menciona isso aqui, seguindo no texto. Elias diz, Senhor, me mataram os teus profetas, destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O desespero de Elias, que tudo indica que ele até caiu numa depressão, pensou que estava sozinho e ainda mais sendo perseguido pelos adoradores de Baal. E quando menos espera, Deus tinha reservado muitas pessoas, aqui diz o texto, 7.000 homens para ajudar o próprio Elias contra os falsos profetas, os adoradores de Baal. E Paulo vai citar assim também, Deus, ele nos surpreende na escolha que é algo que ele faz. Vale lembrar o seguinte, uma escolha que ele faz por meio daqueles que creem em Jesus como seu Salvador. E esta escolha não cabe e não está em nossa decisão, não está em nossa vontade, não está na nossa distinção ou até mesmo escolha. Por isso que ele diz assim, olha, o que foi que Deus lhes disse? Ele disse, eu guardei para mim 7.000 homens que não adoraram a Deus Baal. A mesma coisa também acontece agora, isto é, por causa da graça de Deus. Ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. O que Paulo está demonstrando aqui? A pequena esperança que tinha em seu coração de que, mesmo que talvez o povo, seu povo, o povo que rejeitou no primeiro momento a salvação, esses ainda poderiam vir a crer. Porque, assim como mencionei no nosso último encontro, aqueles que creram em Jesus são salvos. E poderá ainda haver pessoas que venham a crer hoje.
E se ainda estivermos vivos amanhã, e se a graça estiver também conosco amanhã, poderão vir crer pessoas amanhã. Mas o recado de novo volta a ser o mesmo. Não deixe para amanhã para crer em Jesus e ser salvo. Por quê? Você não sabe se você vai vencer esse dia hoje, nós não sabemos, porque hoje é o dia de crer, é o dia de ser salvo, não amanhã. Há muitas pessoas que esperam envelhecer, esperam mudar de vida, esperam até mesmo adquirir alguma coisa, melhorar a situação financeira para vir a crer. Mas lembre-se, como diz o texto bíblico, hoje é dia de salvação, não amanhã. Paulo tinha uma esperança que em meio a esse povo, que era o seu povo, ainda poderiam haver pessoas que criam, mesmo que vivesse aquela fé, como a gente diz, uma fé invisível, que nós não vemos, mas Deus vê. Assim como o profeta Elias achava que ele estava sozinho nessa batalha contra os adoradores de Baal, e ele até mesmo ficou com medo que esses adoradores iriam matar ele, porque haviam matado muitos profetas. Mesmo assim, Deus despertou e disse assim a ele: olha, Elias, fica tranquilo, você acha que você está sozinho aí? Ainda tem 7.000 homens a lutar com você contra os adoradores de Baal. Isso está lá no texto do Antigo Testamento. Nós temos então lá atrás 1 Reis, capítulos 19, versículos 10 a 14, está a história lá. Também 1 Reis, capítulos 16, 31 a 32. Essa história quando Elias cai em uma depressão, achando que ele iria morrer também, porque muitos dos profetas haviam sido mortos pelos adoradores de Baal, que era um deus falso. E o próprio Elias lutou contra, mostrou aquilo que Deus tinha feito, mas sem dúvida, como qualquer ser humano também, às vezes entra em desespero, fica preocupado, cai em depressão. Mas quando Deus chega e diz assim: você não está sozinho, eu estou com você e também te preparo pessoas para lhe ajudar. Muito bem, Café Teológico de hoje, estamos aqui com o texto de Romanos, capítulos 11, versículo 6 agora. Essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram. Qual escolha? A escolha que Deus fez. Deus escolheu nos salvar. A gente sempre lembra, a salvação é algo que vem de cima para baixo. Não é algo nosso, não é nós que fazemos. É Deus escolheu, de cima para baixo. E a gente lembra, Jesus veio, o Espírito Santo veio, a cada culto Deus vem a nós com a sua palavra, com a Santa Ceia, nesses elementos que parecem tão simples, mas lá está Deus, como Ele assim prometeu em Cristo Jesus. Então, reflita sempre sobre isso para que você também seja abençoado ao cada vez congregar e estar no culto, e sabendo que é Deus que vem até você, vem até nós, ok? Vamos lá então. O texto segue dizendo assim: e é isso que quer dizer que não foi o povo de Israel que encontrou o que estava procurando. Quem encontrou foi apenas um pequeno grupo que Deus escolheu. Os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus. Como diz as Escrituras, Deus endureceu o coração e a mente deles. Deu-lhes ossos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir até o dia de hoje. Há muitas pessoas, como essa menção aqui no versículo 8, é uma menção lá do texto de Isaías 29, 10, quando assim, Deus insiste em nos salvar, Deus corre atrás, Deus vai insistindo incansavelmente. Mas a gente precisa lembrar que a misericórdia de Deus, ela sim, ela é incrível. Não podemos aqui dizer, aqui terminou a misericórdia de Deus, mas a paciência de Deus também tem limites. Então, por isso que volto a mencionar aquilo que disse antes: ao ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. O texto aqui menciona que Deus endureceu o coração, significa que chegou o momento que Deus parou de correr atrás daquele povo. Assim a gente lembra também a história do faraó lá no Egito, quando Deus insistentemente ia atrás dele através do seu profeta, Moisés, que disse: liberte o povo, creia em Deus, e Deus mudava sinais, até que Deus tocou no mais íntimo do faraó, quando matou o próprio filho do faraó.
A gente lembra essa história quando foi lá e pá, tocou no íntimo. E você que é pai sabe que tocar no seu filho é tocar lá no coração. E Deus fez isso e ele não se converteu, não viu que era a mão de Deus que estava agindo. E aí o texto bíblico diz algo que está junto aqui, diz também aqui no texto de Romanos 11, 8. Deus endureceu o coração. Lá também está de Deus endureceu o coração de Faraó. E esse endurecimento diz assim, deu para ti, acabou tua chance, não tem mais jeito para ti. Esperamos que Deus continue correndo atrás de nós, e se nós ainda estamos aqui estudando a palavra, crendo, é porque Deus não desistiu de nós. Graças a Deus. E por isso que hoje é dia de salvação, não amanhã. Nara Beatriz Reichoff, bom dia. Também Raquel, Etelma e o Ivo, que estão conosco, bom dia a todos. Versículo 9. Deus disse que as suas festas eles sejam apanhados e enganados, que eles caiam e sejam castigados. E Davi disse, né, uma menção do texto, nós temos no versículo 9, menção do Salmo 69, 22 a 23, e ainda diz, ó Deus, faze com que fiquem cegos e que fiquem sempre curvados debaixo do peso das suas dificuldades. Era uma oração que Davi fez diante das pessoas no tempo de Davi, quando assim até mesmo escreve um salmo mencionando as pessoas que estavam fazendo muitas coisas, uma delas aqui é mencionada, até mesmo festas, e estava esquecendo do verdadeiro chamado que Deus estava chamando-os a arrependimento, para crer e confessar a Ele como Senhor. E eles estavam nem aí, estavam festejando, estavam curtindo, e Davi faz uma oração, ó Deus, faz com que eles fiquem cegos, e que fiquem sempre curvados debaixo do peso das suas dificuldades. Uma oração que vários salmos têm expresso isso, quando assim o salmista, indignado com a rejeição do povo de Deus, ele pede que Deus se vingue desse povo. Então, a gente encontra isso em vários salmos, para que também Deus faça justiça, assim como Deus vai correndo atrás e corre atrás, está sempre do povo, ele chama a atenção que muitos rejeitaram. Então, que Deus faça justiça mediante esse povo. Aí ele segue dizendo o texto, agora eu pergunto, como os judeus tropeçaram? Será que eles caíram para nunca mais se levantarem? Uma pergunta que Paulo faz, é claro que não. Mas porque eles pecaram, a salvação veio para os não-judeus, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes deles. O apóstolo Paulo ele vai lembrar de novo, salvação veio para todos, especialmente veio para os judeus, porque do meio dessa nação saiu Jesus, e a salvação era para eles. Mas vale lembrar de novo que, eu lembro a você, dessa salvação, ela foi rejeitada pelo povo judeu, a maioria, muitos vieram a crer. Assim como lá em Roma haviam pessoas da descendência judaica que criam em Jesus, mas a maioria rejeitou, a gente sabe disso até hoje. Então essa salvação ela também se estendeu a todos os povos, mas lembre-se, como diz o texto, primeiramente Deus queria salvar aquele povo, mas se houve rejeição, ela também abriu o leque para todos, toda a humanidade. Por isso que João 3,16 diz, Deus amou o mundo, Deus não só amou o povo judeu, Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se amou o mundo, quer dizer que é todo mundo, você e eu, seja lá qual for a tua raça. Então, mas porque eles pecaram, eles quem? Os judeus pecaram. O que é o pecado aqui que é mencionado? A rejeição da graça de Deus, da salvação. Não está especificando o pecado que muitas vezes nos escandaliza, mas o pecado que condena é aquele que rejeita o que Deus fez. Lembre-se disso. O que vai fazer com que uma pessoa vá para o céu ou para o inferno é simplesmente rejeitar a salvação que Deus já preparou. Esses vão para o inferno, seja lá quem for, quem rejeita. Então, o pecado em si, o pecado que muitas vezes
contra os mandamentos, sim, eles levam a uma incredulidade contra Jesus. No entanto, para esses pecados tem perdão, caso uma vez alguém confesse e também se arrependa e peça perdão. E essa busca pelo perdão, ele precisa ser diário. Agora, a rejeição contra a graça de Deus, rejeição contra Jesus, o destino é certo, o inferno. Então vamos lá. Diz assim, ainda o versículo 11, né? Ficassem com ciúmes deles. Então a intenção é que, qual era a intenção de Deus? Se Deus dá salvação para todos, o povo judeu que se achava um povo melhor, talvez ficaria com ciúme daqueles que receberam a salvação. Mas nem isso aconteceu. O pecado dos judeus trouxe grandes bênçãos para o mundo. Então rejeição lá, salvação aqui. Lá onde? Em meio ao povo judeu que rejeitou a Jesus. E para nós que cremos, é a salvação. E a sua pobreza espiritual trouxe ricas bênçãos para os não-judeus. Então, quando se completar o número dos judeus que voltarão para Deus, e se voltar para Deus é crer em Jesus, as bênçãos serão muito maiores ainda. Deus está buscando ainda esse povo de inúmeras formas, usando missionários, meios de comunicação para que cheguem também ao povo que rejeita Jesus. Versículo 13, temos aí também a Lenara Chelim conosco. Bom dia, Deus abençoe. Café Teológico, todos os sábados estamos aqui a estudar a palavra de Deus de uma forma expositiva, onde pegamos o texto. Você sempre é convidado a pegar a sua Bíblia, estudar comigo o texto, muito importante, ter ele em mãos, você tem que visualizar o texto. E versículo a versículo a gente vai trazendo os comentários aqui, muito oportunos para a nossa vida. Romanos 11, 13. Agora estou falando a vocês que não são judeus. Poderíamos dizer a nós. Enquanto eu for o apóstolo dos não-judeus, porque Paulo fez missões entre os não-judeus, e poderíamos chamar o apóstolo dos gentios, é isso que ele menciona aqui, teria orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes. Ele volta a mencionar, então, por que o povo dele poderia ficar com ciúme? Porque ele foi em meio a um povo que não é de sua nacionalidade, sua raça. Ele foi aos gentios. E se eles ficassem com ciúmes, talvez era a oportunidade de ele também pregar a Jesus e falar, se vocês creem, vocês vão também para os céus. E assim seria possível salvar alguns deles. Então, no fundo, nós percebemos uma esperança muito grande de Paulo para com o seu povo. Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. Aí lembra o hino, em Jesus amigo temos. Nós nos tornamos amigos de Deus por causa de Jesus. O que acontecerá, então, quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão vida. Então, o que acontecerá? De novo, a esperança de Paulo que viesse a crer no Senhor Jesus para serem aceitos. E se forem aceitos, e essa morte que aqui vai dizer, o que estiverem mortos receberão vida. Não está dizendo que aquele que está lá na sepultura vai receber vida por causa de outros a que vieram a crer. Não é isso que está dizendo. Está dizendo assim, aqueles que estiverem mortos receberão vida. Quem está morto? Quem está sem Cristo já está morto, mesmo estando vivo fisicamente. Então, é importante que cada um de nós lembre-se, se você tem alguém, se você ama alguém que não crê em Jesus, que rejeita Jesus, esse já está morto. Assim como o povo judeu que rejeitou a Jesus, em si, espiritualmente, já está morto. Agora, se eles viessem a crer, eles serão aceitos e então vão receber vida. Essa é a profundidade do texto aqui. Todo aquele que crê em Jesus, como diz o evangelista João, já passou da morte para a vida. Esse não mais será julgado, mas já passou. Então, feliz é você que crê em Jesus e continue crendo e confessando
a tua fé também é exemplo para muitos que não creem, certo? Ivani Birhaus Ledebor está conosco. Bom dia, Ivani. Bom dia, pastora Alice, com a graça de Deus, estou assistindo. Que bom, Deus abençoe a vocês todos aí. Tá bom, Ivani? Vamos lá então, nós estamos em Romanos, capítulos 11, os versículos... Vamos então ao versículo 16. Pois se o primeiro pão assado, depois da colheita, é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Versículo 16 é uma menção às leis, lá do Antigo Testamento, poderíamos chamar as leis cerimoniais. Temos o texto de Números, capítulos 15, versículos 17 até o 21, este texto, ele menciona esta lei, que tudo aquilo que era feito para Deus, especialmente quando assim, uma mulher fazia um assado de uma forma de pão e assasse ele, se ela estivesse grato diante disso, ela oferecia o primeiro pão a Deus, uma oferta ao Senhor, como também nós somos chamados a fazer, que você tem uma colheita, você tem um salário, a primeira coisa a se fazer é tirar uma parte e dedicar a Deus. E essa lei também era com respeito às mulheres que faziam o primeiro pão assado, este era dedicado a Deus. E ele faz uma ligação com respeito às pessoas que vierem a crer em Jesus. Essas pessoas também fazem com que outros poderão ser dedicados a Deus. O que a gente poderia aprender disso aqui? Se você, que é pai, crer em Deus, você também serve como exemplo para os seus filhos e todos aqueles que vêm atrás de você para vir a crer em Deus. Se você é dedicado a Deus, tudo indica que também os seus familiares poderão ser, porque o teu exemplo, como diz o velho ditado, arrasta mais do que as tuas palavras. E é isso que está por trás daquilo que ele está falando aqui. Alguns galhos, versículo 17, da oliveira cultivada, foram quebrados, e um galho da oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como uma oliveira brava e agora tomam parte da força e da riqueza espiritual dos judeus. Essa menção de figueira, o texto especialmente do profeta Isaías, lembra sempre assim, havia a figura de linguagem que o profeta usa que o povo de Israel, a nação de Israel escolhida para desta nação vir o Salvador, era uma figueira onde Deus ia lá e cultivava, cuidava dela para que ela produzisse frutos, produzisse figos. E ele lembra aqui de novo, essa figueira, o que aconteceu? Essa figueira, ela era algo que Deus cuidava, se dedicava a ela. E acontece então que havia uma figueira brava. Quem são esses? O povo não judeu. E esse foi feito o quê? Foi feito um corte na figueira que Deus amava e cuidava, e essa figueira brava, que seriam o povo gentil, os não-judeus, foram enxertados em meio a esse povo, e por isso, ele quer dizer o seguinte, é um povo que foi aceito por Deus para receber, do meio desses, a salvação. Alguns galhos da oliveira cultivada, eu repito o texto, foram quebrados, e os galhos da oliveira brava foi enxertado nela. Então, olha, esse é um texto talvez profundo, né? Talvez difícil de entender numa primeira leitura, mas é isso que está dizendo. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava. E agora tomam parte da força e da riqueza espiritual dos judeus, que era para os judeus, houve rejeição, então nós recebemos isso, o povo gentil. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Não podemos menosprezá-los, mas ainda estamos vivendo o tempo da graça.
poderá haver que esses galhos quebrados, que ele aqui está dizendo, possam ainda vir a crer e assim também receber a salvação. Como é que vocês podem estar orgulhosos, vocês? Quem vocês? O povo que foi enxertado. Então nós fomos aceitos, ou em outras palavras, também Paulo usa a mesma linguagem, nós fomos o seguinte, nós fomos adotados por Deus, como filhos adotivos de Deus. Então, não fiquem orgulhosos, vocês são somente galhos. Se não fosse Jesus, nada seriam. Ele nos aceitou, ele nos enxertou em meio ao seu povo que ele havia escolhido. Não são vocês que sustentam a raiz, é a raiz que sustenta vocês. E aí a gente lembra João, capítulos 15. O que tem o João 15? Até ontem à noite li esse texto com os nossos irmãos que estão até aqui também em nossa live. Norton e a Daniela Plummer, grande abraço para vocês. Estávamos ontem à noite juntos. Muito bom. Temos então o texto de João 15. O que diz aqui? Podemos ligar com esse texto, onde Jesus diz: Eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora que estejam em mim. E ele diz mais: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, olha só. Como é que vocês podem se tornar orgulhosos, diz Paulo ainda? Vocês são somente galhos. Aqui é mencionado como uma figueira. Lá em João é mencionado como uma videira. São galhos. Um galho ele faz o quê? Ele só produz frutos se ele estiver ligado à raiz, ao caule. E, de novo, não são vocês que sustentam a raiz. É a raiz que sustenta vocês. Aquilo que eu antes mencionei, salvação é de cima para baixo, é Deus que vem, Deus que faz, é Deus que salva, Ele que aprontou tudo, prontificou para que nós pudéssemos ser salvos. Hoje Ele espera de nós o nosso coração, para que nós possamos crer nele, ok? Então isso é fundamental para toda a vida de fé, toda a nossa vida cristã. Eliane Tim Miller também está dizendo bom dia, estamos assistindo, grande abraço, Eliane e Rui aí que sempre estão conosco, tá bom? Também o versículo 19, porém vocês dirão sim, mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós os gentios. Isso é verdade, mas lembrem que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creram. Então aqui está bem explicado. Quem creu pertence a Jesus. Quem não creu foi quebrado. Ou seja, lembra o que o texto de João diz. O meu pai, que é o agricultor, corta. Por que ele corta? Porque não creu no seu filho Jesus Cristo. E não tem orgulho disso. Pelo contrário, tenho medo. Se você abandonar Jesus e não crer nele, Deus corta aqui da figueira. Lá em João diz da videira. Sempre uma figura de linguagem para que o povo entendesse isso muito bem. Uma que o povo vivia um contexto agrícola onde tinha muita plantação de figo e também de videiras. Então, continue com Jesus. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que ele vai deixar de castigar vocês? A disciplina que muitas Deus faz para conosco, ou as provações, né? Deus ele também às vezes dá uma podadinha nos galhos para que eles cresçam e produzam mais frutos ainda. Veja como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês, se continuarem sempre confiando na bondade dele, se agarrando na misericórdia de Deus. Senão vocês também serão cortados, e se os judeus abandonarem a sua descrença, serão enxertados na oliveira cultivada. Então todo mundo pode vir a ser salvo, mas tem que crer em quê? Em Cristo. Esses judeus que rejeitaram poderão ser enxertados novamente, caso vierem a crer.
pois Deus pode enxertá-los de novo. Vocês, não judeus, são como aquele galho de oliveira quebrada que foi cortado e enxertado contra a natureza da oliveira cultivada. Os judeus são como essa oliveira cultivada. Portanto, para Deus, será muito mais fácil enxertar de novo, na própria árvore deles, esses galhos quebrados. Para encerrar, então, nosso estudo de hoje, o que a gente aprende com isso? Louve a Deus que você foi educado na fé cristã e veio a crer. Essa é uma ação já que o Espírito Santo trabalhou em nosso coração desde quando nós fomos batizados. Isso por quê? Agradece teu pai e tua mãe que levou você para a igreja, para o batismo, te levou para o culto, te levou para a escola bíblica. Agradece muito, porque senão você também talvez nem seria um herdeiro da vida eterna. E não abandone Jesus. O que nós aprendemos a mais nesse texto ainda? Lembre-se, Paulo tinha esperança de que o seu povo ainda viesse a crer e assim ser enxertado em meio a essa árvore, essa figueira ou essa videira, que podemos assim chamar também, que produz frutos e que é herdeiro da salvação. Se hoje nós cremos em Jesus, nós de novo não podemos nos orgulhar disso. Não podemos nos achar melhores que outros. Muito pelo contrário, nós estamos debaixo da graça de Deus. E se nós estamos debaixo, de novo, é sempre o momento de crer, confessar Jesus, arrepender dos pecados e sempre pedir perdão. Todos os dias em nossas orações, seja no culto, quando você for participar, confesse seus pecados e creia em Jesus. E não abandone por nada. Independentemente das circunstâncias que você estiver passando, não abandone por nada. A salvação já nos foi dada. Ela já é nossa em Cristo Jesus. E isso é motivo de muita alegria, de gratidão a Deus. E que você também testemunhe isso aos seus, para que esse também que talvez, se você tiver alguém que não creia, um dia creia. Testemunhe em palavras e atos. Isso faz toda a diferença na vida de fé, especialmente para filhos, jovens, pessoas que estão vindo atrás de nós, porque eles estão nos observando. Paulo ele tinha insistência e esperança de que seu povo ainda viesse a crer e assim pudesse ser enxertado. Então Deus ainda é misericordioso, está sendo misericordioso com todos. E esta também é para os judeus, para nós e para todos que hoje estão vivendo. Eu disse hoje, não amanhã, porque o dia de crer e confessar Jesus é hoje. Então não perca a oportunidade disso, fazer isso hoje, seja em sua confissão particular, seja no culto que você tem hoje, para que também possa sempre ficar firme nesta fé, até quando Jesus vier nos buscar. Então, louve a Deus pela salvação que mais uma vez nos foi dada e chegou a nós, o povo gentil. Amém. Então, muito bom. Mais uma vez tivemos um texto aí. Semana que vem a gente traz o restante aí do capítulo 11, que é o versículo 25 até o versículo 36. Um texto muito bonito também. Então, permaneça sempre conosco, estudando, crescendo no conhecimento da graça do nosso Salvador. Como diz o velho hino lá do nosso cenário, convém crescer na graça de meu Deus, assim não vou morrer. Essa graça nós temos que sempre ficar ligados a ela no estudo de sua palavra e também na participação dos nossos cultos. Por isso, convém crescer na graça de meu Deus. E aqui eu fico, assim, ficamos por aqui, agradecendo a sua audiência, você que deixou seu comentário, é muito importante, aproveite e compartilhe com os seus. Também isso faz toda a diferença em nossa vida de fé, o seu testemunho também se dá através de um clique. Eu fico por aqui com o meu café, você fica com o seu aí, quer tomar café de qualidade? Não se esqueça, adquira os nossos cafés lá em nosso Instagram, siga-nos, lá também está o WhatsApp, você pode chamar por lá, ok? Agradeço aqueles que estão conosco também, nosso aplicativo, aqueles que estão aqui em Pelotas e também em Rondônia, como nós estamos sendo
ouvidos em tantos outros lugares, ok? Obrigado a você, mais uma vez, eu fico por aqui. Lembre-se, logo mais, 10 horas, tem Hora por Você em nossa programação, depois tem o culto doméstico com o pastor Welton Zarnot, e depois seguimos, meio-dia, mensagem de esperança e muita programação bem interessante, 24 horas no ar para você aqui em nossa web rádio. Sintonize a mesma, pense nisso.webradiosite.com. Abração, fique ligado em nossas redes sociais, vamos lançar nos próximos dias a mais nova edição da Pense Nisso. Leia, adquira e colabore com esse projeto de fé e vida. Abraço, tudo de bom para vocês, feliz sábado.